Boa noite, estamos aqui de novo pela FBTF, o nosso canal do futebol, dos treinadores de futebol. Hoje nós vamos bater um papo com o treinador Márcio Máximo, uma fera, um cara diferenciado. Vocês vão se surpreender com a qualidade e a competência desse homem. Às vezes o estrelato no futebol é algo raro, pensando em treinador. Poucas são as pessoas que realmente têm, vamos dizer assim, chegam à prateleira de cima. Já dá meu boa noite aí para o Oswaldo Oliveira. Professor, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, né? Nosso primeiro contato aí entrando. Já já o Márcio entra para bater um papo com a gente. E a gente vai... Valeu, o Marcos Dantas também, entrando aí para assistir. Estou aguardando ele. Eu acho que eu vou ter que mandar o link para ele, não sei. Mas acho que já já ele entra aí. Para a gente bater um papo, falar um pouco sobre... Aí o Pico ali também, um abraço. Olha o Márcio aqui, vamos ver aqui. Ok. Professor, para a gente bater um papo. Vou aumentar o meu áudio. Grande Márcio! Prazer revê-lo, Palmieri. Prazer revê-lo. Caraca, que alegria! Muito bom revê-lo. Prazer meu, pessoal. Como é que você está? Tudo bem, para batermos aquele papo. Já você me deixou tão à vontade que parecia que eu estava estreando na TV. Rapaz, que bom te ver. Saudade sua, viu? Também. Prazer. Eu tenho sempre acompanhado as lives dos meus amigos, sempre prestigiado. Às vezes não o tempo que eu gostaria, porque devido às tarefas que nós temos que fazer, às vezes em casa, principalmente nessa época, às vezes nos impossibilita, mas na medida do possível tenho acompanhado a maioria. Parabéns a você, que tem intermediado de maneira brilhante, como sempre, todas essas lives. E a gente, hoje, nós somos os convidados para podermos aqui passar um pouco trocarmos um pouco da nossa experiência, né? Rapaz, entrou aí o Oswaldo Oliveira, o Zé Mário, Rômio, meu amigo, companheiro de ABTG. Oswaldo, Zé, porra. Um abraço para esse pessoal todo. Oswaldo, inclusive, eu não vou dizer meu confidente, mas foi um companheiro de muitas resenhas no Catar em 94, quando eu estava iniciando a minha carreira internacional junto com o professor Humberto Redes. Me ajudou muito, Renê também, Renê Simões estava lá. O Oswaldo sempre conversava comigo, é inesquecível esses momentos. Cara, eu sempre começo aqui as lives tratando um pouco assim do lado mais pessoal do treinador, porque a gente, quando vê o treinador na beira do campo, só pensa em jogo, resultado, aquela pressão maluca, mas pô, por trás do treinador tem um ser humano, os brutos também amam, não é verdade? Sempre, sempre. Ainda mais. Às vezes amam mais do que o necessário. Então, aí, pô, a gente só vê o treinador, mas peraí, rapaz, tem um ser humano aí, todo mundo quer jogar tudo na conta do treinador, é uma vida de maluco. A gente já bateu papo aqui com tanta gente interessante, e você é um cara, perdoa a intimidade, mas eu falo assim, né? Você é um cara, gente da gente, Certamente, certamente. Eu tive uma experiência com você. Palmieri, eu tive a oportunidade de trabalhar com você naquela excursão com o Coutinho, lembro que falecido Coutinho. Você nos representando muito bem com a seleção carioca, não sei se você lembra, na Grécia. Claro, claro. Infelizmente era uma excursão para ter 10 jogos, teve 2 ou 1, porque os agentes não se entenderam, né? Mas valeu, né? Foi uma grande experiência, nós termos nos conhecido. E depois, quando eu trabalhei em São Paulo, também nós tivemos um contato. Você estava fazendo um brilhante trabalho lá no Botafogo de Ribeirão Preto. E infelizmente, por circunstâncias outras, nós não podemos dar continuidade àquele trabalho. Mas foi muito bom também. Você é carioca de nascença, é isso? Nasceu no Rio? Eu sou de Botafogo. Sou de Botafogo, nasci em frente ao campo do Botafogo, isso a gente vai até comentar rapidamente. Eu como todo jovem, né, da minha idade, né,
eu, naquela época, nos anos 70, eu queria ser jogador de futebol, né? Joguei salão, né? Fui até com algum destaque, mas, diferentemente de vocês, eu não consegui chegar, porque tive, depois de um tempo jogando salão, joguei no Magnatas, ABB, fui campeão carioca, até convocado para a seleção carioca pelo Ernesto Paulo, na seleção infanto-juvenil, Ernesto Paulo, que era treinador de salão naquela época. Qual a E sua posição, Márcio? Você jogava de quê? jogava de ala direita, às vezes de pivô, mas mais de ala direita, gostava de jogar de frente para o jogo, né? E, enfim, eu depois dos 16, 17 anos fui para o campo, com o Joel Martins no Botafogo, mas eu ficava sempre naquele dilema, porque era o salão que me pagava. Naquela época, isso a gente está falando para todos os treinadores, hoje, os jogadores têm agentes até muito prematuramente, acho eu, né? Porque dificulta até a relação do treinador com o jogador diretamente. Hoje a gente tem agentes que dão bons conselhos, outros não. Então, mas dificulta muito a relação do treinador mais próxima com o jogador. E naquela época nós não tínhamos agente. Então o salão, ele dava uma condição, minha família humilde, dava uma condição melhor. Então a gente ficava sempre naquele dilema, largar ou não largar o salão. Então, e eu permanecia no salão e treinava no campo. Joel Martins teve uma paciência muito grande comigo, me manteve no Botafogo durante, eu acho que 8 meses, depois não conseguiu mais, porque eu faltava muito, porque o salão que me pagava. Aí eu fui para o América. E na mesma condição ali, tentando ficar no elenco, mas devido ao salão eu não pude. Até que eu tive uma lesão no tornozelo, isso com 18 para 19 anos, e já havia até um comentário da minha profissionalização, apesar de não constar nem na equipe principal, né? Eu fazia parte do elenco, mas o salão sempre era a minha prioridade. Isso aí acabou antecipando o meu término, né? Vamos dizer assim, como jogador, né? Como pseudo-jogador, porque eu não cheguei. Jogadores foram vocês que jogaram Maracanã, em alto nível. Eu tentei chegar, mas não conseguia. Mas você sabe, a gente vai envelhecendo, a gente vai aprendendo a observar, ter mais paciência, ser mais tolerante. Verdade. Eu acho que a gente tem alguns exemplos dentro do futebol de colegas consagrados na função de treinador que não tiveram, sequer foram atletas de futebol, né? O Parreira deu uma aula aqui falando sobre isso. E eu acho que o próprio Parreira quebrou esse paradigma, né, de que tem que ser, porque se não for. E você sabe que futebol não dá para generalizar, mas assim, há uma corrente muito forte com essa questão do tem que ter jogado para ser um bom treinador e tudo mais. O Nardini também foi atleta de futsal, o Nardini esteve aqui com a gente, né? Eu até vou pedir um parênteses para você, mas é o seguinte, entrou o Betinho aí, entrou o Zé Mário, boa noite para esses colegas aí, né? Dizer que a gente Zé Mário, isso, presidente da FBTF, a gente tem feito essas lives aqui, a ideia é sempre humanizar a figura do treinador de futebol, e a gente tem lá no site, você que é treinador de futebol e quer fazer parte da nossa família, né, entrar nessa luta com a gente, tem uma aba lá dentro do site que você preenche um formulário, se cadastra e vem com a gente nessa luta. Tá dado o recado aí, fbtf.com.br. Cara, os teus pais são cariocas também? São. E eu, como te falei, mas eu esqueci de um detalhe que foi importantíssimo assim, na minha formação. Apesar da minha formação como atleta ter sido interrompida, acho eu, prematuramente, porque, como te falei, eu iria até me profissionalizar, mas, por outro lado, eu morava, como disse, em frente ao campo do Botafogo, do General Severiano. E eu tinha entrada ao campo, que naquela época era difícil. Como eu não era filho do diretor, eu não podia ir aos jogos, como mascote dos jogos. Mas, por outro lado, eu conhecia o porteiro. Então, eu tinha acesso a todos os treinamentos e era gandula dos treinamentos. Então, eu vi toda aquela geração de 7-4, 7-7-4, eu tinha 12, 11 anos. Então, eu como gandula naquela época, Fischer,
Ferretti, Ney Conceição, Carlos Roberto, que depois alguns Mura, que depois já Careca, Torino, quer dizer, uma geração de ouro do Botafogo, 7-3 até 7-8, em General Severiano, eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Então, isso, para mim, foi até mais interessante do que ter sido um atleta de alto nível, porque ali eu vivenciei essa experiência ao vivo, entendeu? Inclusive, a primeira, até um fato interessante, a primeira camisa que eu ganhei, naquela época não tinham lojas, não existiam lojas como existem hoje, a primeira camisa que eu ganhei foi do Fischer, devido a uma bolada que eu tomei, eu estava atrás do gol e eu não estava atento, veio aquela bola drible, pós-chuva. Levinha, 5 quilos. E eu tomei aquela bolada e desacordei. Depois, até posteriormente, quando eu vinha jogar futebol de salão, que tinha muito cheiro de éter na quadra, né? Aquilo me reportava. E eu fui acordado com éter e tal, acordei. Aí o Fischer, no final do treino, veio e me presenteou com uma camisa que batia nessa época no meu joelho. Mas foi a primeira camisa oficial do Botafogo que eu ganhei devido a uma bolada. Você foi nocauteado, foi o Fischer que chutou. Foi o Fischer que chutou. Foi ele que chutou a bola? Essa vivência, Palmieri. Então, eu tenho duas perguntas em relação a essa vivência como atleta. É óbvio, e isso é inegável, que o atleta que joga decisões em Maracanã, que joga campeonato em alto nível, é óbvio que ele adquire uma experiência extra. Isso é inegável, ninguém vai discutir isso. A minha questão é, até que ponto a vivência também não colabora? A vivência de você estar sempre na beira de um campo, a vivência de você, mesmo não tendo sido profissional de alto nível, ter conseguido ter podido ter. Entendeu? Até que ponto você, até por conta disso, ter começado a sua carreira como profissional mais cedo do que normalmente começaria, caso fosse profissional, porque você ia começar depois de ter parado, até que ponto isso também não influenciou? E, finalmente, até que ponto o nível que você jogou também conta? Porque se você pode falar, você foi profissional, mas em que nível? Eu conheço vários profissionais, bons treinadores, que jogaram Nova Cidade, jogaram São Cristóvão, jogaram Olaria, não chegaram. Até que ponto essa qualidade desse atleta como profissional influencia na sua carreira como treinador? Podemos dizer até o Filipão, que não foi um grande jogador, mas foi um bom jogador, tanto é que jogou Caxias, CSA, jogou em grandes clubes, mas não foi um jogador expoente, é um excelente treinador, entendeu? Poderíamos citar vários outros. Então, tem muitas questões, eu acho sempre. Eu tenho duas palavras que eu norteio na minha vida, não somente na minha vida pessoal, como na minha vida profissional. São elas: contexto e equilíbrio. Eu acho que tudo você tem que contextualizar, que eu posso falar para você diferentes situações que, dentro de contextos diferentes, soarão de maneira completamente errada ou diferente. Agora, eu posso falar uma coisa e tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então, eu acho que a gente não pode radicalizar em nenhuma questão. Eu acho que tudo você tem que olhar o contexto e procurar um equilíbrio entre as duas situações. Para responder aquela primeira pergunta. E a gente, você deu exemplo aí, realmente muitos nomes consagrados dentro de campo não deram certo como treinador. Aliás, se você for analisar a história, você vai ver que eu não me lembro de nenhum treinador que tenha sido um exímio atleta, que tenha feito a diferença, como os que estão lá na primeira prateleira, que jogaram futebol de excelência. Eu não me lembro de nenhum. Diferenciado. Eu não. Então, eu não me você lembro. está contextualizando. Então, é exatamente o que o Zé Mário falou, exatamente. Mas o BAP, o Zé Mário está citando aqui o exemplo do BAP, do Flamengo, que foi muito infeliz nessa última declaração dele. Mas o BAP é diretor. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que nós, treinadores, estamos fazendo um esforço imenso na nossa formação, no nosso aprimoramento, e esse aprimoramento é contínuo, porque não acaba nunca, mas, ao mesmo tempo, os diretores também deveriam fazer. A CBF tem feito cursos, a BTF e vários outros órgãos feito cursos
para o aprimoramento do treinador e também para o aprimoramento dos dirigentes, né? Deveriam ser mais constantes esses cursos, né? Mas um país que qualquer um pode se candidatar para ser um representante na Câmara, no Congresso e até presidente da República, a gente já viu aí analfabetos assumindo cargos. Então, eu acho que isso aí é um problema institucional, é o Brasil. Mas a gente pensando em clube, aí isso aqui é resenha, sabe? Talvez para outro dia, outro tema, porque isso é bem complexo e eu sou muito. Em relação a esse assunto aí, eu não sou muito educado, não sou muito elegante, não, porque, como diz o Alfredo Sampaio, futebol se tornou uma porteira aberta, né? E todo mundo entra, vale tudo, e por isso que a gente vê o futebol nesse formato, né, em que algumas pessoas fazem do futebol um brinquedo, né? O seu trampolim para o sucesso, para o glamour, que às vezes ele é até bem sucedido na sua carreira como empresário e tal, aí ele vira dirigente, aí ele acha, aí ele gerencia o futebol com emoção, ele não tem a visão que nós temos, porque nós somos profissionais do futebol. Mas vamos voltar ao Márcio Máximo, aliás, o nome desse, você tem que ser o Máximo, por isso que você é o Máximo. Eu disse isso, Palmieri. Uma pessoa que nasce com o nome de Márcio Máximo já nasce sob pressão. Então, eu já fui acostumado à pressão desde que nasci. E se fizer mais ou menos, não serve. Normalmente, né, você tenta fazer o melhor. Nem sempre conseguimos, mas a gente tenta. Mas já nasci sob pressão. E esse nome já é sobrenome, né? Porque isso é da família da minha mãe. Mas esse nome já é até piada desde colégio, né? Máximo, é o mínimo e aquela coisa, né? Mas já acostumei a conviver com isso. Os seus pais, qual era a profissão deles? Sua mãe trabalhava ou como a maioria do nosso tempo era do lar? Como é que era? Não, meus pais eram funcionários, até uma situação interessante, né? Meus pais trabalhavam, nada é por acaso. Minha mãe trabalhava no Instituto de Neurologia, minha mãe era técnica de laboratório, e meu pai trabalhava do lado, no Pinel, né? O meu pai era administrador, nada por acaso. Eu escolhi ser administrador, não foi por acaso. Então, meu pai era administrador do Hospital Pinel, e mais tarde, né, quando eu acabei meu sonho de ser atleta profissional, né, eu fui estudar ali na UFRJ entre os dois, né? Eles já tinham se aposentado, obviamente, mas você vê, né? Minha vida foi toda em Botafogo. Minha vida foi toda em Botafogo, perto do Botafogo. Quer dizer, a minha história, né? A minha infância foi muito... Eu hoje moro em Copacabana, já moro em Copacabana há 20 anos. Mas a minha história está toda em Botafogo, Praia Vermelha, toda aquela região ali, Lauro Miller. A minha região é aquela. Você tem irmãos? Tenho meu irmão que também jogava bola. Meu irmão hoje é procurador federal, né? Mas o meu irmão também jogou salão, também era back parado, foi campeão numa equipe muito boa que o Carioca fez, 2 anos invicto. China, era Ricardo Máximo, vulgo China, né? E, enfim, mas ele foi mais inteligente que eu e optou pela área de justiça federal. Hoje ele é procurador federal. Eu optei em ser treinador. E também não me arrependo. Eu acho que ambos somos felizes, somos muito unidos, né? Eu e ele. Então, eu acho que a família é a base de tudo e não é diferente de nenhum de nós, né? Bom, legal. Cara, eu quero saber o seguinte, quando que o futebol pós-quadra, né, no seu caso aí, pós-campo, que tudo isso aconteceu junto e acabou não acontecendo, né? Aconteceu. Quando que a função fora das 4 linhas ali te levou a fazer esse trabalho? Como começou isso? A formação, Como eu te falei, né? Eu estava treinando o América, né? E tive essa lesão. É bom quando você tem uma lesão feita por um jogador famoso, porque aquilo marca para sempre. Então, quem abriu meu tornozelo foi o Donato. Então, essa é a maior... Então, eu quero dizer, eu tive rompimento de tendão, de Aquiles, né?
E aí, naquela época, para você recuperar, demorava muito. E era justamente numa época que eu iria largar o salão para me dedicar somente ao campo. Mas aí o destino decidiu por mim. Então, eu sou um cara, quem me conhece, nos cursos que eu fiz, nas palestras que eu dou, eventualmente, sabe que eu sou um cara extremamente otimista. Eu sempre olho o lado cheio do copo. Entendeu? Isso é meu, de formação, eu, meu irmão, por uma história de vida que cada um tem a sua. Então, a gente olha sempre pelo lado positivo da coisa. E eu acho que ali foi o destino que decidiu que eu não poderia mais jogar, porque naquela época, para voltar a jogar, ainda tentei jogar salão depois dos 20 anos, mas já estava até com certa dificuldade para me locomover naquele momento. Então, naquela época, a fisioterapia era mais lenta, a tecnologia, de um modo geral, era ainda, quer dizer, demorava mais, era mais lenta. Mais precária, né? Mais precária, né? Então, eu não, enfim. E aí, naquela época, a única maneira de você voltar para o futebol, pelo menos aí eu ainda fiquei um ano e pouco ainda vendo o que eu ia fazer, a única maneira de voltar para o futebol era através da educação física. Né? Nós tínhamos aí, eu fiz a prova para o UFRJ, passei como, né, como para a educação física, passei e me formei em educação física, mas já tendo um projeto desde o primeiro ano de educação física, eu acho que tem alguns amigos meus até participando da live aí, do projeto Futebol Esperança, que foi um projeto de extensão da universidade, um dos mais proeminentes, dos que obtiveram o maior sucesso naquela época. Tivemos várias, Globo Esporte, Manchete Esportiva, vários. Nós tínhamos desde o Mirim até o Júnior, até a categoria Júnior, eram de 10 até 20 anos. E dava essa experiência para nós. E era coordenada, nada mais, nada menos, pelo professor Humberto Redes. Humberto Redes, que é um ícone, porque o Humberto, além de ser um mentor de uma geração, Humberto foi jogador de alto nível, professor da universidade e hoje é doutor. Entendeu? Então, Humberto ele foi um espelho para todos nós, para toda aquela geração. E daquela geração, 4 ou 5 continuaram no futebol, a nível internacional, alguns, outros não, a nível nacional, ou como preparadores ou como treinadores. E quando nós terminamos essa fase, eu me formei em educação física, fiz também a pós-graduação como ouvinte lá na UFRJ, com o professor Capino Sul, porque eu fiz no último ano eu não podia ainda fazer de uma forma normal, eu tinha que fazer somente como ouvinte. Então, fiz o último ano como ouvinte e ali, quer dizer, depois eu tive a oportunidade de ser convidado pelo professor Humberto Redes. Depois eu fui para o Mesquita com o finado Ferretti, os professores Neider Carvalho, Neider Comeral e Marcos Tinoco. Nós fomos para o Mesquita com o finado Ferretti. E depois fui convidado para trabalhar na Sub-17 da Seleção Brasileira, como auxiliar técnico. Eu já era auxiliar técnico no Mesquita, passei a auxiliar técnico, isso em 92, como auxiliar técnico da Seleção Brasileira, Sub-17. Depois disputamos um Sul-Americano, depois o Humberto foi para o Catar, não pôde me levar, porque já tinha uma comissão lá. Eu fui para o Barra da Tijuca, também como auxiliar técnico. Você vai vendo que não é... Isso é legal, porque as pessoas acham que você já começa no nível internacional. Não, você começa no time pequeno, que te dá aquela experiência do sofrimento, das limitações, que aprimora a sua criatividade, principalmente porque é na dificuldade que você cria, que você inventa, que você não tem dificuldade, né? Isso ali faz para que você ache a solução. Enfim, e dali, e eu depois de um ano no Barra da Tijuca, o Humberto me convidou para ser auxiliar dele na seleção do Catar Sub-20. Então foi a minha primeira experiência internacional. Fui, né? Posteriormente, isso em 94, depois fui para trabalhar como preparador físico no Al-Ahly do Catar, com o professor Luiz Antônio Zaluar, que foi o meu último trabalho como preparador físico. Eu em 5 anos, eu trabalhei 2 vezes como preparador físico, 3 vezes como auxiliar. Quando voltei da Arábia Saudita, passei um ano aqui também, aquele ano procurando uma situação melhor, houve um convite para ser o treinador, começar minha carreira efetivamente com a seleção das Ilhas Caimã, a seleção pequena do Caribe.
E é como eu falo, eu sempre falo isso nas palestras que eu dou, e que às vezes a gente acha que um caminho é determinado. Não, é melhor você ir para a Europa através desse caminho. É melhor você ir para a Europa se você for para Portugal, depois você pode ir para a Espanha, Itália. Ou, não, às vezes nem sempre, depende da situação. Como as Ilhas Caimã eram um protetorado inglês, Commonwealth, que a gente chama, é um estado independente da Inglaterra, mas é um país independente, mas com ligações com a coroa britânica. Eles acharam um modo de usar jogadores. Depois eu vou falar até o que está acontecendo na Guiana. E eu conhecia, eu reencontrei o professor René Simões, naquela época auge da Jamaica, que o René colocou a Jamaica na Copa do Mundo, e depois o professor Clóvis Oliveira também, nesse período. O René já virando um ídolo nacional na Jamaica, e nessa época eu estava nas Ilhas Caimã, com jogadores ingleses, uma parte deles, e foram esses jogadores que me indicaram para trabalhar na Inglaterra. Então, para você ver, às vezes você pensa numa ilha pequena, uma seleção inexpressiva, mas acaba te catapultando, né? Vamos falar assim, porque essa é a palavra, né? Te alavancando a uma outra situação, porque às vezes as pessoas acham que é um determinado modo. Eu acho que não. O futebol, ele propicia essas situações inusitadas. Então, os jogadores ingleses que vinham defender não conseguiram jogar oficialmente, vinham para os amistosos, mas eram jogadores da segunda inglesa, da primeira escocesa, vieram e me indicaram, gostaram do trabalho e me indicaram para os seus respectivos agentes. Então, um deles me convidou para ir conhecer o trabalho que era feito na Inglaterra, porque ele tinha 2 ou 3 jogadores que haviam trabalhado comigo. Fui, e uma coisa importante também, a gente tenta aqui passar um pouco da experiência do que acontece com a gente, e é legal porque eu sei que eu estou sendo visto por muitos treinadores mais experientes, menos experientes, e a gente aqui não está falando de competência, nós estamos falando de vivência, que é outra coisa. No exterior, muitas vezes você é obrigado a fazer entrevista, principalmente na Europa. Você é obrigado a fazer entrevista. Eles não vão te contratar só pelo currículo, né? E você é obrigado a sentar e fazer uma entrevista e explanar várias coisas, não só a parte tática, técnica, mas modo de ver futebol, enfim. Depois a gente pode até passar nisso, porque quando a gente entrar na formação do treinador, né, que hoje tenho visto várias situações aí E aí, estou falando da minha carreira rápido, e aí eu fui para a Inglaterra, fiquei 1 mês na Inglaterra, fui ver treino do Arsene Wenger no Arsenal, nessa época, em 2002, 2003, Arsenal estava com um time muito bom, o Arsene Wenger ganhando tudo, e eu comecei a questionar algumas situações de treinamento que naquela época, em outros países da Europa, era feito de uma maneira e o Arsene Wenger fazia de outra. E aí eu comecei a pensar, poxa, se ele faz desse modo e está ganhando, não deve estar tão errado assim. E aí, enfim, e aí fui também no Chelsea, fui no Aston Villa e fui também no Glasgow Rangers. 4 equipes que eu via treinamentos e comecei a assimilar algumas coisas, sempre mantendo a característica, nossa característica. Eu acho que hoje, Palmieri, isso aí a gente pode colocar várias discussões nos outros treinadores, eu acho que hoje essa coisa de escola brasileira é uma coisa que a gente tem que repensar muito quando fala, porque a gente mantém a nossa característica, da nossa escola brasileira. Temos que manter. Mas você hoje fala em escola brasileira, escola argentina, escola italiana, com esses intercâmbios todos de informação. Hoje eu posso ver um treino no Azerbaijão de um treinador sérvio e buscar lá alguma ideia que possa ser interessante para mim. E às vezes eu faço isso naturalmente. Tem vários treinadores, não somente brasileiros, que fazem excelentes trabalhos. Hoje eu pensando aqui, pelo menos 10. Então, quer dizer, hoje essa coisa de escola, a gente tem que manter a nossa característica sempre.
Mas essa coisa de escola, hoje a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é pesado você falar em escola. Quando você tem um intercâmbio de informações, de treinamento, de modelos muito grande. Então, Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Você tem um lastro, né, muito grande de informação em relação a escolas de futebol por causa das tuas experiências. Gostaria que você aprofundasse um pouco mais nesse comentário. Quando você diz que a gente tem que ter cuidado, você está querendo dizer que a gente tem que valorizar aquilo que o futebol brasileiro tem de melhor, mas não deixar de considerar, porque assim, Márcio, não é todo mundo que tem que teve, né, e tem, não teve a oportunidade que você teve de conhecer o que você conhece, então não tem o teu conhecimento. Como que o treinador hoje teria que lidar com isso? Espera um pouco. Eu tenho que manter a escola. Dizem que estão robotizando, né? O jogador na base, ele pode tentar algo mais intuitivo e ele fica no automático. Ele não tem o time certo. Quando eu tenho que ser brasileiro e quando eu tenho que ser europeu jogando. Como é que você enxerga isso? Vamos lá. A gente já passou para a formação do treinador, né? Da formação do treinador, na minha visão. Independente desse grande número de informações que nós temos, e isso sem falar no vocabulário. Isso sem falar no vocabulário, porque de mês em mês muda, de mês em mês vem uma nova palavra. E se você não usar aquele determinado vocabulário, você pode ser taxado de ultrapassado. Então, quer dizer, mas é importante conhecer, independente de você vir a usá-lo ou não. Então, essa é a minha... Mas voltando ao modelo. Outro dia eu estava numa palestra, convidado pelo Josué Teixeira, e todos os países têm seus acadêmicos. Têm seus acadêmicos. Isso é uma coisa natural e saudável até. Então, tem aqueles treinadores ou aquelas pessoas que leem mais do que o normal, né? Isso é ótimo. E aí, um deles, que é o professor Denis Alves, ele que é um adepto da periodização tática, ele sempre cita, e é um conhecedor, um profundo conhecedor, estava dizendo que somente o treinador Carvalhal, que dirige o Rio Aves, de Portugal, que usa periodização tática totalmente. Márcio, uso mais um trabalho sistêmico, intersetorial, uso muito trabalho sistêmico, às vezes analítico para corrigir. Aí eu me lembro de uma declaração do Vanderlei que me marcou muito, numa dessas últimas entrevistas dele, que ele diz, que eu compartilho com ele. Ele disse, olha, às vezes tem um jogador que vai bater uma falta, vai bater várias faltas no final do treino. Eu prefiro que ele bata essas faltas e vá para o jogo, não 100% de repente, fisicamente, mas ele está treinado, do que às vezes ele bater menos para ficar 100% fisicamente. Então, eu também compartilho, mas não é que a outra situação também esteja errada. Alguns treinadores preferem que o atleta vá 100% sem ter treinado tudo que poderia. Então, quer dizer, hoje a gente vê periodização tática, que é bom você saber do que se trata, é bom você ter noção, porque tem treinadores que usam parte ou totalmente. Eu uso trabalho sistêmico, como disse, não uso periodização tática, porque falta de tempo, falta de ter o mesmo grupo o tempo todo, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Tem trabalho analítico também, que é feito também depois do treino, antes do treino. Quer dizer, eu acho que o importante é você sistematizar o seu trabalho, independente do modelo que você escolha, independente porque você vai ter que colocar dentro do contexto dos jogadores que você tem, da competição que disputa, do tempo que você dispõe. Quer dizer, tem uma série de situações que nós temos que observar para poder escolher o modelo. E o mais importante, não existe o certo ou o errado. O certo é o que você acha que vai ser mais conveniente, que vai ser mais eficaz. Entendeu? Independente do que você escolha. E eu acho que isso tem sido um ponto comum nas palestras que eu tenho visto, nas palestras que eu tenho participado. Então, cada um vai escolher a metodologia que melhor lhe convém, dentro
dos desafios que tem, das propostas que tem, enfim, do que ele dispõe como ferramenta. E não é só em relação ao jogador, é em relação à adaptação do jogador. Eu vejo muito, às vezes eu fico pensando assim, as pessoas acham, você escolheu esse modelo, é muito legal, o diretor gostou, a imprensa gostou, mas o jogador está assimilando o que você está colocando? Será que o jogador poderia, se fosse escolhido um outro modelo, produzir mais? Quer dizer, são muitas questões que a gente tem que avaliar, que a gente tem que... Eu acho que o grande dado, assim, em todas as palestras que eu tenho visto, que eu tenho participado, ou como ouvinte, ou como palestrante, faça o seu modelo e respeite as demais. Não existe o certo ou o errado. O certo é o que dá resultado. E às vezes nem é o mais bonito, mas é o que dá resultado. Eu tenho visto isso, e eu participei sou pró da CBF, participei de todos os cursos, discutia muito, discutia ideias, né? Sim, sim. Ideias, sempre de uma maneira construtiva, discutia ideias, ouço muito. E eu acho que o mais legal disso tudo é que o treinador brasileiro hoje o treinador brasileiro está preocupado com a sua formação. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante. Antigamente, nós tínhamos formação também. Tinha o curso do Espezinho, tinham vários cursos. Tinha a Vivência, tinha a BTF, tem a BTF ainda, não existia no curso da CBF. Hoje, os dois cursos, cada um na sua condição, porque isso é outra situação, Palmieri, que até nós já falamos isso, porque a gente sabe que o curso da CBF é um preço que não é acessível para todos. A gente tem que usar uma fórmula. Eu, às vezes, fico pensando, será que um desses patrocinadores, Itaú, um desses patrocinadores que ajuda a CBF, será que não poderiam pegar uma parte desse curso e ajudar também? Quer dizer, a gente tem que procurar soluções. Como a gente também vê, às vezes, discussões entre as nossas entidades, a BTF, FBTF, sindicato, CBF, que nós somos, eu não tenho essa representatividade. Está aí o presidente, está vendo, todos estão vendo. Mas será que a gente deixar as diferenças pessoais de lado e sentar? Porque as diferenças pessoais vão existir sempre. Não é? Mas a gente tentar, porque, no final das contas, nós somos representados por vocês, de uma forma ou de outra. Entendeu? Então, eu acho que é importante. É o que a gente passa também para o exterior, né, cara? Você hoje comanda a seleção da Guiana, correto? Sim. Mas você esteve na Tanzânia, você trabalhou. Na Escócia, na Premier League escocesa. É verdade. Como é que está sendo essa experiência lá na Guiana agora? O que você tem, o que esse trabalho tem mostrado de diferente para você em relação às suas experiências anteriores? Tem alguma novidade? Olha, toda a tem uma... A gente volta àquela situação do contexto, né? Toda seleção, assim como todo clube, tem o seu contexto próprio, né? Por exemplo, eu tenho como perfil, esse é o meu perfil como treinador, trabalhar muito com jogadores, buscar muitos jogadores na base, renovar muito as equipes. Porque eu acho que quando você muda uma mentalidade, é óbvio que com jogadores mais jovens, é óbvio, sempre capitaneados por jogadores, liderados por jogadores com mais experiência. A gente não pode prescindir da experiência. Mas quando você tem jogadores, eles são mais aptos, são mais receptivos a novas ideias. Receptivos a novas ideias. É óbvio que você tem que manter a experiência, porque você tem que ter aqueles jogadores que têm a experiência para segurar nas horas difíceis. Que chama para ele, né? Que chama para ele. Responsabilidade. Então, por exemplo, na Tanzânia, quando eu cheguei à Tanzânia, eu tinha 2 jogadores somente no exterior, jogando nas divisões, jogando na Dinamarca, que é o terceiro, quarto mercado da Europa, e o outro jogando na Suíça. Quando eu saí, depois de 4 anos, eu renovei a equipe, subi no ranking FIFA quase 100 posições, uma coisa. Classifiquei pela primeira vez para a Copa da África,
da Copa dos Campeões Africanos, que eles nunca haviam conseguido. Enfim, quando eu saí, nós tínhamos 10 jogadores no exterior. 10. Hoje, jogadores somente que atuam na Premier League, eu tenho 3 lançados por mim. Não somente da África, como também na Escócia. Porque na Escócia, eu me lembro, eu fui dirigir o Livingston, que era um clube na Premier League escocesa, e nessa época o Livingston era um time médio para pequeno, continua sendo, é aquele time que luta para não cair. Mas foi a oportunidade que eu tive, eu tinha tido uma outra possibilidade de dirigir o Exeter também, que estava na terceira inglesa, optei para trabalhar na Premier League escocesa. Mas acho que você hoje, isso eu falo para os meus amigos treinadores brasileiros, porque eu sou Brasil Futebol Clube. Todos os lugares que eu vou, eu enalteço o treinador brasileiro, discuto, sempre falo da nossa formação, porque a gente tem uma coisa que a maioria dos treinadores lá fora não tem, é o feeling. Se nós juntarmos esse feeling à nossa formação, nós somos um dos... Agora, a questão é questão de oportunidade, questão de nós termos esse espaço. Alguns já tiveram, inclusive eu, entendeu? Então, a gente está sempre tentando. Mas, voltando ao assunto, na Tanzânia, quando eu saí, tinham 10 jogadores atuando no exterior. E hoje, nós temos 3 jogadores lançados, que nós buscamos nas categorias de base, 18 anos, 17 anos, hoje, com 26, 27, jogando na Premier League. 3. E o Ronaldo, que o professor Humberto trouxe, eu era o seu auxiliar, trouxe pela primeira vez também na seleção brasileira de sub-17. Foi a primeira convocação do Ronaldo. Foi conosco, eu era auxiliar do professor Humberto, isso em 1992. Quer dizer, a gente tem sempre esse perfil de buscar, de revelar. Porque, para mim também, jogador bom você não descobre. Jogador bom você dá oportunidade. Jogador bom você aprimora. Ninguém descobre craque, ninguém descobre jogador bom. Você aprimora esse atleta. Então essa é a minha definição quando você busca os jogadores de base. E isso não só na seleção como no clube. Na Guiana, aconteceu uma situação diferente. Eu trabalho com o professor Wilson Toledo, que é outro brasileiro, preparador físico, que também ajuda na formatação dos treinamentos para os treinadores locais, dos clubes locais. Na Guiana, o treinador anterior era um inglês, que fez um grande trabalho, porque levou a equipe para o Gold Cup, que equivale a Copa América, ou Copa Europa, né? É o torneio continental, Copa da África, né? Copa da Ásia, equivale ao torneio continental. Ele levou a equipe e ele morava na Inglaterra, então ele vinha com os jogadores, treinava porque tinha que jogar na Guiana, ele vinha com 18, 20 jogadores da Guiana para jogar na capital, Georgetown, e pegava mais três locais para completar e ia para os jogos oficiais. Quando o presidente me convidou, ele disse: professor, nós temos que desenvolver o futebol local. Como é que nós vamos fazer isso trazendo 20 jogadores de fora? Não tem condição. E há uma diferença. São jogadores que têm a voz guianense, porque a colônia guianense é muito grande na Europa, na Inglaterra, por causa da colonização, depois foram trabalhar nas suas casas, enfim, nas casas dos seus patrões, e foram para a Inglaterra. Então, esses jogadores não sequer nunca pisaram na Guiana, exceto quando vêm jogar. Então, o que eu e o professor Wilson Toledo, nós tivemos que fazer um treinamento regular com os jogadores guianenses e diminuímos o número de internacionais. Quer dizer, um risco muito grande. De 18 jogadores que traziam, nós agora estamos trazendo 8. E eu delimitei esse número máximo, 8 jogadores. Por quê? Porque, senão, como nós vamos estimular os jogadores locais a permanecerem no sistema se não tem chance? 2, como é que nós vamos motivar o garoto se não tem seus ídolos locais? Ele pode ver um jogador
um jogador que defende a Guiana hoje jogando na Premier League, não tem hoje na Premier League, mas poderia haver amanhã. Mas daí, qual é a identidade que tem? Nenhuma. Hoje, nós temos 12 jogadores locais e 8 internacionais. 8 internacionais, que são titulares. Mas sabendo que a gente faz 3 substituições por jogo, acabam jogando 6 locais. Então, mas o preço, Márcio, o preço disso? O preço disso. Para nossa surpresa, a equipe está jogando melhor. Pô, que bom. Talvez por causa do comprometimento. Eu não serei tão pretensioso em dizer que é só por causa de trabalho. Claro que o trabalho influencia. Nós chegamos com a nossa metodologia e um trabalho intenso, sempre intenso, e aí volta na sua primeira pergunta, independente da metodologia que você escolha, o futebol mudou. O futebol hoje é mais intenso mesmo. Então, o treinamento tem que acompanhar, independente da metodologia que você escolha. Seja ela... E eles respondem bem a esse estímulo? Então, o que é o estímulo? O estímulo é repetição. O estímulo é treinável. Se você consegue repetir isso seguidamente, obviamente você vai ter uma boa resposta. Isso não é só na seleção, em qualquer clube, seleção, em qualquer lugar que você treine, não só no futebol, em qualquer área. Então, a tua expectativa está sendo atendida com tudo isso que você está... Olha, eu vou lhe dizer, superou. E superou, eu acho que a todos, porque nós nos classificamos, a primeira fase era uma obrigação nos classificar, porque está acontecendo uma coisa diferente no Caribe hoje. Porque, na época, o René teve um insight muito bom quando ele trouxe jogadores de fora da Jamaica para defender a Jamaica. Porque se o René tivesse somente jogadores da Jamaica, ia ser muito difícil, por causa da experiência, ele conseguir chegar à Copa. Então, ele teve esse insight e trouxe. E ele abriu essa possibilidade. Então, todos nós começamos a fazer isso. Só que agora, no Caribe, todas as seleções estão trazendo os jogadores de fora. Para vocês terem uma ideia, a seleção de Curaçao. Curaçao é uma ilha pequena, turística. Ela traz 10 jogadores que atuam na Liga Holandesa. Premier League holandesa, segunda holandesa. Barbados traz 6 jogadores das outras divisões inglesa. Aruba traz jogadores do México, de Honduras. Então, melhorou o nível no Caribe. Melhorou o nível. O grande problema no Caribe são os clubes locais, que são muito fracos, estruturalmente falando, mas tem o potencial. Então, se a gente conseguir fazer essa mescla do jogador internacional com os... Então, o nosso grande desafio é elevar o nível de treinamento, tanto prático, cognitivo, do jogador local e não manter o desenvolvimento do futebol, do jogador internacional, para que eles formem um grupo. Qual é o teu próximo desafio lá agora? Fechou? Nós classificamos agora na fase preliminar, né? E agora nós vamos para os playoffs, que são mata-mata, né? Você tem que jogar um fora, um dentro. Nosso primeiro jogo é contra Barbados, que tem também 10 jogadores atuando na Inglaterra, e depois, se nós passarmos, nós vamos pegar Trinidad e Tobago, que também tem jogadores que atuam na Premier League inglesa, jogadores que atuam na Premier League francesa. Quer dizer, é um desafio bom, né? Porque eu acho que... E o principal, Palmieri, nós renovamos a equipe também, para você ter uma noção. O Sub-20 foi fazer agora um torneio na Nicarágua para pré-mundial, né? Não se classificou, chegou em segundo. Nós trouxemos 10 jogadores do Sub-20 para compor a equipe principal. Então, quer dizer, o trabalho de renovação já começa mesmo nesse nível. Então, e eles reconhecem isso lá? Eles te pediram para renovar. Você está renovando. Eles entendem o preço que você paga por isso e te dão o suporte que você precisa? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós temos um presidente que é visionário, um presidente que pensa na frente. Eu ainda não vi o revés, porque nós jogamos 6 partidas, ganhamos 4, empatamos uma, perdemos uma. Então, quer dizer, eu vou poder te responder isso quando a coisa...
não quero que você me responda. Eu não quero que você me responda. Mas até agora, como as coisas estão correndo bem e tem surpreendido a todos, não a nós, porque a gente já tem uma experiência, uma rodagem, a gente sabe onde eles poderiam chegar. Mas eles têm um potencial muito grande. Eles têm um potencial muito grande. Agora, como vocês sabem, um atleta precisa de jogo, o atleta precisa estar jogando em alto nível para melhorar a sua capacidade. Isso a gente está tentando fazer convênios, a gente está tentando fazer convênios com países na Europa, com clubes na Europa, para mandar esses jogadores, clubes na América do Sul, Carlos Roberto, que jogou no Botafogo, também está tentando, o Thiago Cunha, que é o filho do Gaúcho, também que trabalha nos Emirados, também está tentando, que eles fizeram essa ponte de conhecimento com o presidente da Guiana. Quer dizer, todos estão tentando melhorar para ver se a gente consegue mandar esses jogadores para dar essa experiência a eles, entendeu? Mandar os jogadores para fora da Guiana para tentar. Mas eu acho que a gente está no caminho, né? A gente está no caminho e, às vezes, é aquilo que eu falei. Às vezes, para você chegar na Europa, você tem que ir para Caimã. Às vezes, para a Europa, você não precisa ir para a Espanha. Às vezes, você para a Europa não precisa ir para Portugal. Às vezes, um país do Caribe, por exemplo, ele está mais perto da Europa por causa das conexões do que, às vezes, um próprio país europeu, um Chipre ou Malta, por exemplo. Entendeu? Mas eu acho... E Palmieri, eu não posso esquecer, a gente sempre fala aqui de treinadores, e a gente está num ambiente de treinadores que estão nos vendo, os treinadores que estão começando, os treinadores mais experientes. Eu tenho vários amigos em todos os níveis. Dos treinadores que estão lá fora, batalhando pela nossa bandeira. Né? Hoje a gente tem o Marcos Paquetá, está fazendo um trabalho excelente em Bahrein. Nós temos na Arábia Saudita, Carille, o André Gaspar, não é? Nós temos o Zaluá, que está fazendo lá na terceira também. Nós temos Péricles Chamusco. Péricles e o Salazar, Péricles e o Marcelinho Salazar, que estão fazendo um trabalho excelente. Quer dizer, isso na Ásia nós vamos ter o Gama, que está na Tailândia também, junto com o Carlinhos Parreira, numa outra equipe menor, mas ambos fazendo excelente trabalho, não é? Então, quer dizer, e fora os treinadores, temos também o Sérgio Farias, que está na Indonésia. Eu tô aqui só tentando lembrar. Então, para você ver. E tem os treinadores que também fizeram bons trabalhos, como o Léo Neiva, que fez um excelente trabalho na Tailândia, está para voltar. O Hamilton Oliveira, que fez na Indonésia. Nós temos o Lefundes, o Fábio Lefundes, que fez um trabalho excelente na China, retornou agora. Marco Cunha, que fez um trabalho na Arábia, já está nos Estados Unidos. Então, a gente tem treinadores que estão tentando abrir mercado para nós. Né? Agora a gente está tentando fazer isso no Caribe também. Não é só no Caribe, eu tenho certeza, Central, não é? Eu tenho certeza que você vai, então, por tudo que eu ouvi, né, eu tenho certeza que você vai ter muito êxito. Passou rápido demais, né? Passou muito rápido. Eu vou te deixar aí se despedir dos colegas que assistiram a live. Em breve a gente conversa de novo, Márcio, e vamos trazer mais informação de lá. Quando você chegar lá, vamos mantendo contato para você trazer as novidades para a gente. Tá bom? Sempre. Fica à vontade aí. Como disse, né? Eu sou Brasil Futebol Clube. Eu estou sempre, of course. É claro que as nossas diferenças nós resolvemos internamente. Sempre a gente conversa sobre isso. E temos que resolver, porque diferenças existem e vão existir sempre o crescimento de todos. Mas o melhor, eu acho que a melhor ideia é que nós hoje, já desde algum tempo, as pessoas falam muito do revés que nós... Eu não gosto nem de repetir o placar, mas do revés que nós tivemos para a Alemanha, que deu um clique. Eu acho que não, eu acho que o estímulo ele acontece sempre. Nós sempre fomos desafiados. O treinador brasileiro sempre foi desafiado. Desde que eu pensei em ser treinador, sempre. Quando os treinadores estrangeiros vinham para o Brasil, e não é porque agora nós temos treinadores fazendo sucesso, Jesus, mas temos também Jesus, o argentino, o argentino do Atlético,
argentino do Atlético, treinador argentino que estava no Santos. Mas temos o Vanderlei, nós temos o Renato, também fazendo excelente trabalho. Nós temos vários treinadores brasileiros. Eu acho que isso é bom porque eu não vejo a vinda do treinador brasileiro, estrangeiro como... Eu acho bom. Eu só acho que nós deveríamos ter a mesma entrada, a mesma possibilidade de entrada nos outros países que eles têm aqui. Só isso. Eu acho que a vinda de treinadores estrangeiros é benéfica, mas acho sim também, em contrapartida, que nós deveríamos ter essa mesma possibilidade, principalmente agora que o treinador brasileiro tem se preocupado com a sua formação. Deixo um abraço para todos, para os meus amigos, os mais novos, os mais experientes. Eu continuo mesmo amigo de todos vocês, sempre disposto a gente trocar informações, e eu acho que isso é salutar e saudável para todos. Palmieri, muito obrigado, você é um excelente mediador, você, Mancini, Zé Mário, tiveram a ideia perfeita, colocaram a pessoa perfeita no lugar correto. Meus parabéns, um abraço a todos e estamos sempre trocando as nossas informações. Muito bom falar com vocês. Márcio, você é o máximo. Fica com Deus, sucesso lá e vamos conversando. Valeu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado para todos nós. Ficamos sempre em contato. Um grande abraço. Até porque eu sou membro da FBTF, não se esqueça. É isso aí, cara. Fica com Deus. Prazer, viu? É sempre uma alegria conversar com você. Abração, sucesso.